Olá, Salete. Olá também, Márcio e Gustavo. Paulo Henrique Bueno, boa noite. E Paulo, a você e a todos os membros da família, meus sentimentos pela passagem do seu Sebastião. Ontem eu fiquei assim meio perdido, a Selma até colocou e eu não tinha visto, me desculpe, mas que as nossas orações possam atingir a todos, a ele e a todos os familiares, e que estejam todos bem confortados. Boa noite também para Cecília e para o Reinaldo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ercília. Carmen Inês, boa noite. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Renato Leite. Boa noite, Serena Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Luiz Alberto. Boa noite. Não estou em Brasília não, sou Luiz. Nós estamos aqui em São Sebastião do Paraíso mesmo. Boa noite, Rosilene. Boa noite também, Diego e Osmane. Olá, Flávio Gava, boa noite. Seja também muito bem-vindo. Com certeza será, Wagner. Olá, Terezinha. Boa noite, Terezinha, tudo bem? Adriana Dantas, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Cristina. Seja muito bem-vinda. A Andréia Dantas também, né, Adriana? Às vezes ela sempre está por aí. Nosso abraço e boa noite para ela também. E, como sempre, as nossas energias e vibrações para os seus pais. Olá, Érica, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo, com certeza muita paz para todos nós. Maria Aparecida Moraes, seja bem-vinda. Rosana Marques, boa noite, seja muito bem-vinda também. Amanda, boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Olá, Dona Luzia e Luísa, boa noite para vocês. Boa noite também, Leopoldina, seja muito bem-vinda. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Célia, boa noite. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Olá, Selma, boa noite. Boa noite, Sueli, Paula. Olá, Gustavo, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Marinha, boa noite. Oneida Alves, boa noite também para você. Bom, já está na hora de nós fazermos a nossa prece, né? Para nós iniciarmos as nossas reflexões desta noite, aproveitando este período, este feriado, né, que todos tenham tido aí um dia muito tranquilo, de muitas orações, como comentamos ontem, né? Principalmente para que esse nosso país consiga, com as nossas preces, com as nossas vibrações, chegar a um denominador comum, a um rumo certo e correto. Boa noite, Luísa Nalim, seja muito bem-vinda. Gostaríamos então nesse instante de elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para que mais uma vez permita esta nossa reunião, esses nossos estudos, essa nossa leitura, e juntamente com a espiritualidade que se faz presente no lar de cada um,
e espalhados pelo plano espiritual, ouvindo, relembrando, aprendendo os ensinamentos, sobretudo trazidos por essa doutrina maravilhosa, que não é outra que não a doutrina dos próprios Espíritos, mas que depois de 160 anos continua encontrando eco no coração de todos. Mesmo sabendo que somos espíritos imortais, ainda temos muito o que aprender sobre a vida espiritual. Ainda temos muito o que entender, compreender, o que gravar, principalmente para nós que estamos aqui encarnados, estabelecermos novas regras de conduta e principalmente de conduta moral que nos proporcionarão um retorno mais tranquilo à pátria espiritual. E aos desencarnados, muitas também são as informações necessárias, são os esclarecimentos que necessitam para que consigam compreender este outro lado da vida, a fim de que também estabeleçam um novo rumo, uma nova meta e principalmente seguindo os ensinamentos deste mestre incomparável. Muita paz a todos vocês, meus queridos companheiros, muita paz ao lar de cada um de vocês, às pessoas que vocês amam, aos seus demais familiares, aqueles que vocês não amam ainda o bastante, que a paz seja distribuída a todos. E que, sobretudo, nesses instantes, deixemos Jesus e a sua doutrina falar mais alto no nosso coração. Que assim seja. É isto aí, graças a essa espiritualidade maravilhosa, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Olá, Andréia Dantas. Com certeza, esse Brasil, Wagner, coração do mundo e pátria do Evangelho, tem muita coisa a nos ensinar e a gente tem muito o que aprender com este país, principalmente temos muito o que aprender com a sua missão espiritual, que muitas das vezes nós, infelizmente, confundimos. Olá, Michele, Gabriel, boa noite para vocês. Boa noite, Antônio Onofre. Como sempre, sejam todos bem-vindos. Sr. Antônio Pazotto, Isabel, boa noite. Boa noite, Marilza. Boa noite também, Daniele Diamantino. Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindas. Joana Camargo também. Marina Paula, boa noite. Boa noite, Álvaro, e a toda a família, hein? Um abraço especial para sua mãe. Olá, Lídia, boa noite. Boa noite também, Silvia Mônica, seja muito bem-vinda. Dona Neuza, feriado, fica mais tranquilo, né, Dona Neuza? Um prazer tê-la aqui conosco também nesses instantes, vibrando, todos juntos, exatamente para esses objetivos que nós falamos, não nos esquecendo daquelas pessoas que se encontram aqui no nosso caderno de intenções, né? E recentemente aqueles que nós mencionamos, está aqui o Sr. Sebastião Bueno, que desencarnou ontem, que ele seja bem recebido no plano espiritual. Nosso companheiro Salvador, também daqui de São Sebastião do Paraíso, que encontra-se internado. A Elaine também. Olá, Fernanda, boa noite. A Fernanda, nossa companheira também, ficou um tempo afastada, que disse estava adoentada, que as nossas energias e vibrações possam chegar até você também, Fernanda, e que você se fortaleça cada vez mais. Muita paz a todos vocês, muito carinho, muitas energias a todos aqueles que estão aqui no nosso caderno de orações, de intenções, naqueles que estão também envolvidos aí no pensamento de cada um de vocês, que todos possam receber essa energia e essa vibração gostosa que exatamente está aqui vibrando no nosso meio. Boa noite aqui também para Lourdinha, para o Camilo, para Maria Eduarda, que sempre assistem depois, mais alguns companheiros, né, que vão chegando. Adilson Riva, boa noite também aqui para você. Sônia Ferreira, seja bem-vinda. A equipe da Marceleia, que daqui a pouco também entra e participa conosco e distribui essas mensagens para muitas pessoas, compartilha. Joana Oliveira, boa noite. Olá, Tuca, seja também muito bem-vinda. Gente, vamos lá. Hoje, terça-feira, é dia de nós darmos sequência à leitura e estudo do livro
o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Gostaria antes de lembrá-los, né, daquela nossa última reunião. Ô Serena, com certeza, nossas energias e vibrações especiais para você. A Serena está aí falando que está com o Covid, que ela consiga receber, né, as nossas energias, as nossas vibrações, e que você se recupere o mais rápido possível, tá? Que a espiritualidade esteja aí sempre contigo. Boa noite, Leda Lovato também. Seja muito bem-vinda. Gente, e no nosso último encontro nós estávamos acompanhando aqui o exemplo, estamos no capítulo 7º dos espíritos endurecidos. Capítulo 7 dos espíritos endurecidos. Gente, a Joana está falando, Joana Oliveira, que o som não está muito bom. Depois vocês confirmem para mim se é só o dela ou se é o meu aqui na saída, porque se for nós temos que fazer alguma mudança para alterar. Mas se for só o dela, aí a gente, qualquer coisa, ela vai se orientando lá. Bom, e vimos sobre o espírito de uma rainha, o espírito endurecido de uma rainha aqui no plano físico, que mesmo desencarnada e mesmo tendo a noção de que estava desencarnada, ela não conseguia identificar as necessidades, sobretudo, de alteração da sua postura, ou por que não da sua própria compostura no plano espiritual. Opa, que bom, Joana, que bom que melhorou, ótimo. Da própria compostura sua no plano espiritual. Por quê? Porque ela chegou lá e nós vimos, ela ainda queria se comportar como rainha, ela queria que as pessoas ficassem ali assistindo, queria que as pessoas ficassem ali chaleirando, né, vamos dizer de uma forma muito vulgar, e ficassem como escravas lhe assistindo e levando tudo aquilo que ela necessitava. Então a gente viu e percebeu que era um espírito com o coração ainda endurecido, não estava preparada para o próprio arrependimento e, sobretudo, para entender, né, o verdadeiro sentido e objetivo da vida. Nós aprendemos muito com aquelas lições, nós aprendemos muito porque hoje no nosso planeta, sobretudo nós que estamos encarnados, ainda valorizamos muito os títulos, a condição social, a condição financeira, e infelizmente essas coisas ainda falam mais alto para a nossa sociedade, e nós temos uma necessidade muito grande de vencermos no mundo, e não nos preocupamos e não nos ocupamos em vencer o mundo que realmente está aqui dentro de nós. Instalar o reino dos céus dentro do nosso coração, que é a proposta do próprio Cristo, que há 2000 anos ele já deixou isso muito claro, é algo que nós ainda não estamos conseguindo vencer, nós não estamos conseguindo avançar. Então, ela, desencarnada como rainha, boa noite Elaine, seja muito bem-vinda, desencarnar naquela situação, e vocês lembram que ela foi inclusive colocada ou seu corpo, né, os seus restos mortais foram colocados num local diferente da sua crença, ou seja, entre os cristãos. Ela foi enterrada entre os cristãos, e até aquilo a incomodou de alguma forma. Mas nós não podemos nos esquecer, e esse é um dos principais objetivos. E por que não? Um dos principais chamativos da própria espiritualidade para aquele nosso último encontro. Gente, não nos esqueçamos jamais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos de essência espiritual, portanto, porque o próprio Cristo disse: Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. E se nós somos criados à sua imagem e semelhança, da mesma forma a nossa essência é espiritual. E tudo aquilo que diz respeito ao corpo e principalmente à matéria
não exerce influência direta no espírito, ou essa influência que exerce no espírito é apenas e tão somente para o nosso aprendizado, para que nós possamos dominar, entender e aprender sobre as leis que regem o universo. Aqui estamos numa existência com um título, amanhã nós vamos estar numa situação totalmente oposta, na outra nós vamos estar numa situação neutra, mas sempre com novas experiências para nós aprendermos as leis divinas, aprendermos sobre as leis naturais e, a partir daí, estarmos mais preparados para auxiliar Deus na obra da criação. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos e a todos os seus compartilhamentos. Bom, o espírito que a gente vai analisar a sua mensagem hoje também foi incluído por Kardec aqui como um espírito endurecido. Ele já começa com um nome estranho e diferente, né? Xumene. Mas o próprio Kardec diz, foi ele próprio quem colocou ou quem estipulou este nome. Só que, gente, tá ali, já vem o título, e o título Kardec já fala isso. E ele faz um comentário, Kardec faz um comentário e uma observação, se eu posso assim dizer, que eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele vai dizer que o guia, o próprio guia ou o espírito responsável pela médium, olá Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda, deixou essa comunicação dizendo que é o seguinte, olha, os espíritos são escolhidos pelo guia da médium, exatamente por quê? Porque existe essa afinidade fluídica entre o guia da médium com entre a médium e o espírito comunicante. E que esses espíritos que eram ali escolhidos para se comunicar através dela, era também com o objetivo de auxiliá-la no seu aprendizado. Olha para vocês verem que interessante. Kardec já começa falando isso. E aí a gente fica até pensando, né? Poxa, isso aqui é um esclarecimento. Claro que está, mas que deveria estar exclusivamente lá no livro dos médiuns, né? Das pessoas que conhecem um pouco essa sensibilidade e, sobretudo, que trabalham com ela no seu dia a dia e que já possuem, vamos assim dizer, um certo desenvolvimento e um conhecimento para que todos possam, durante as suas tarefas mediúnicas, e isso não só falando em casas espíritas, mas em qualquer lugar onde nós estivermos, todos nós temos essa sensibilidade, tá? Mas não, ele trouxe essa observação aqui também para o livro Céu e Inferno, para, na minha visão, nos esclarecer, gente, dos verdadeiros objetivos dessa sensibilidade da mediunidade. Se determinados espíritos se aproximam de nós, é porque existe uma afinidade. Se existe uma afinidade, é porque nós temos algo em comum. E se nós temos algo em comum, nós não deveríamos ficar apenas e tão somente criticando esses que exercem influência sobre nós. Tá? E aí agora eu vou ampliar. Nós estamos falando, e Kardec fala de espíritos, eu falo de todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Gente, às vezes nós fazemos alguns comentários ou criticamos uma pessoa que faz parte do nosso convívio. Nossa, mas fulano só tem uns comentários assim, né? Nossa, ciclano é desse jeito. Mas se nós os atraímos por algum motivo, algo eles têm a nos ensinar, ou alguma coisa nós temos que aprender com eles. Então, eu entendo ou entendi isso de uma forma bem ampla e falei, olha, nós precisamos na nossa leitura e estudo lembrar desta parte. Então, se nós temos esse contato, se nós temos uma convivência com estes espíritos, é que eles têm algo a nos ensinar. Então, ao invés de nós ficarmos observando, criticando, julgando ou condenando todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, sobretudo dessa existência atual, nós devemos assimilar os conhecimentos que cada um deles estão nos passando. Nós não devemos desprezar nenhuma oportunidade que foi colocada à nossa disposição para nós conseguirmos alcançar a nossa evolução.
Então, foquemos na evolução e aprendamos com todos aqueles que nos cercam. Sobretudo, aí sim, dirigindo especificamente aqueles que têm esse conhecimento e essa sensibilidade. Qualquer coisa que vocês vierem a sentir no seu dia a dia, tenham essa certeza de que um aprendizado precisa ser extraído dessa situação, deste contato. Não desperdicem esta oportunidade, por favor. Adriana Valério, boa noite. Seja muito bem-vinda também. Lígia de Paula, boa noite. Boa noite também, Maria Helena Porfírio. Boa noite, Raquel Porfírio também. Seja muito bem-vinda. E a todos aqueles que eu não cumprimentei e aqueles que vão assistir depois também, sintam-se abraçados. Então, continuemos. Vejam então esse alerta. Kardec já começa falando desse alerta, que o próprio guia do médium que escolhia os espíritos que se aproximariam, olá, senhora Custódio, que se aproximariam da médium para trazer a comunicação. Bom, já falando da comunicação propriamente dita, Kardec já chega e pergunta, peraí, que nome é esse estranho que você nos deu? E, afinal de contas, você reencarnou como, ou estava encarnado como homem ou como mulher? E aí ele só responde, tá? Eu estava como homem e muito infeliz. Eu estou por quê? Porque eu estou sofrendo os tormentos do inferno. Vejam a afirmativa do Espírito. Eu estou sofrendo os tormentos do inferno. E aí Kardec vem e já joga uma pergunta. Mas o inferno não existe. Como poderias sofrer os seus tormentos? Kardec fez o quê? Kardec já aplicou os conhecimentos que ele tinha e já julgou no espírito. O inferno não existe. Como é que você pode sentir os tormentos do inferno se ele não existe? Tá? E aí, olha para vocês verem como é que a gente já começa a identificar, né, o espírito quando está endurecido. E ele vira para Kardec e fala, que pergunta inútil. Gente, os espíritos que se comunicavam com Kardec, eles não eram totalmente, vamos assim dizer, desconhecedores daquilo que estava à sua volta. Esse espírito, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo ele já havia desencarnado, quais eram as suas experiências, quais eram os seus conhecimentos. Então, ele não era totalmente, vamos assim dizer, né, ignorante com relação às coisas espirituais. Então, Kardec fala, peraí, mas o inferno não existe. Fala, que pergunta inútil essa sua? Né? Inútil por quê? Porque ele sabia, assim como o próprio Kardec sabia. E aí Kardec vai tentar corrigir, não, mas isso aqui eu estou perguntando não é somente para nós. É que eu estou perguntando porque eu quero deixar isso aqui escrito para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. E aí, de novo, o espírito é endurecido e ele simplesmente disse, isso pouco me incomoda. Ou seja, eu não estou nem aí se é só para você, se é para mais gente. Isso não me incomoda. Aí Kardec já pega e já aproveita, né? Então, será que não é por conta deste seu egoísmo que você sofre tanto? Veja como Kardec já joga uma reflexão para o espírito. Então, mas será que não é por causa desse seu egoísmo que você está sofrendo tanto? Ele simplesmente diz, pode ser. Pode até ser por conta desse egoísmo. Mas vejam o início da conversa de Kardec com o espírito endurecido. E isso, é claro, gente, também nos chama a atenção. Por quê? Porque nós estamos acompanhando, né, no decorrer desses exemplos da segunda parte do livro Céu e Inferno, nós estamos acompanhando a causa do sofrimento de muitos dos espíritos. E a causa do sofrimento a gente já identificou, está exatamente nos nossos vícios, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades. Por exemplo, espíritos muito orgulhosos sofrem com orgulho. Kardec já colocou isso aqui, porque ele não estava nem aí com os outros. Então ele era um espírito muito mais egoísta. Então não era por conta do egoísmo que ele sofria tanto? E aí Kardec está falando, então vocês aí,
que vão ler e estudar isso depois. Cuidado, porque se vocês forem egoístas, o egoísmo pode fazer vocês sofrerem. Veja como é que é o sofrimento desse espírito. Está vendo que coisa interessante que nós vamos identificando? Boa noite, Adaí, seja bem-vinda. Maria Senhora também, seja muito bem-vinda. A gente vai cumprimentando, não tem problema, fique sempre tranquila. Adaí, é sempre bom contar com a presença de vocês aqui. Então, Kardec, aproveitando, já que conseguiu, talvez, inicialmente identificar este egoísmo como causa do próprio sofrimento, ele já aproveita, olha, então é o seguinte, se você quer aliviar o seu sofrimento, primeira coisa que você tem que fazer é começar a mudar as suas tendências. Olha para vocês verem como Kardec vai nesse processo de doutrinação que também serve para nós, gente. Se nós queremos acabar com o nosso sofrimento, nós temos que mudar as nossas tendências. Começar a repudiar qualquer tipo de comportamento que possa gerar sofrimento para nós. E não ser como esse espírito endurecido, porque veja, quando Kardec joga essa aspas, doutrinação, ou joga essa frase para ele, ele fala assim, não te incomodes com o que não é da sua conta. Veja, de uma certa forma sendo até um pouco grosseiro, para nós seria uma grosseria. Boa noite, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Não te incomodas com aquilo que não é da sua conta. E aí ele fala, por que você não vai rezar? Por que vocês não rezam por mim como vocês fazem com os outros espíritos? Ele não estava querendo ser muita conversa, não. Ele não estava muito propenso ao arrependimento. E aí o Kardec já joga no próximo questionamento. O Kardec fala o seguinte, olha, se você não nos auxiliar com o vosso arrependimento, as preces terão muito pouco valor para você. Né? O Wagner principalmente gosta sempre, né, Wagner, dessa questão do arrependimento que a gente sempre fala aqui. Arrependimento não é aquele arrependimento da boca para fora, mas aquele arrependimento sincero que vem lá de dentro. Respondendo dessa forma, Kardec falou, mas pelo visto você não está nem um pouquinho arrependido. Parece que você não quer sair desse sofrimento, parece que você quer continuar sofrendo. Você precisa auxiliar com o seu arrependimento para que a prece tenha valor. Talvez Kardec também quis dizer, e principalmente para nós, né? Porque nós muitas das vezes, gente, fazemos a mesma coisa. Vamos fazer preces para as pessoas, ou vamos pedir preces para nós, mas se nós não começarmos a nos modificarmos, por isso que eu gosto sempre de falar assim, né? Oração. Hora de ação. Então, se nós não começarmos a agir, nós vamos ter dificuldades até mesmo para recebermos as preces. Olá, Sheila e Petronilo, seja bem-vinda. Nós vamos ter dificuldade de receber as preces. A gente precisa começar a mudar as nossas disposições, porque muitas das vezes quando vamos fazer prece, quando vamos fazer oração, a gente quer que Deus estale os dedos e que as coisas se modifiquem, e não é assim. Precisamos de uma disposição íntima para começarmos a sentir e perceber a influência que a prece e a oração vai exercer na nossa vida. E é exatamente isso, boa noite Josi Oliveira, seja bem-vinda, e é exatamente isso que Kardec vai conversando com esse espírito, e veja, nós estamos falando de um espírito endurecido, são lições que servem inclusive para nós, por quê? Porque em determinados momentos da nossa existência, em determinados momentos da nossa vida, nós somos como esses espíritos endurecidos, parece que a gente é cabeça dura, não consegue mudar, e muitas das vezes não quer mudar, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso mais aqui no final. E Kardec chega, já fala, né? E chama a atenção. Você precisa começar a pensar em mudança, se você quer sair desse sofrimento. Lembra que ele começou falando que ele era muito infeliz porque ele sofria os tormentos do inferno? Então, se você sofre os tormentos do inferno, você precisa sair dessa vibração. Eu até lembrei aqui também, né? Eu acho que todos vocês já devem ter se deparado
com pessoas assim. Às vezes nós estamos conversando e as pessoas estão ali reclamando, queixando, mas você vê que elas não querem sair daquela situação, elas não querem modificar, elas não fazem nada para poder mudar. E aí a gente pergunta, será que querem realmente sair daquela situação? Aí a gente fica, com esse questionamento. Então, Kardec já pergunta para ele, então você deseja adiantar? Você deseja crescer um pouquinho? Ele responde, talvez, não sei. Mas, com relação às próprias preces, ele diz, vamos ver se as preces realmente aliviam os sofrimentos? Com certeza era um espírito que já tinha ouvido outras conversas de Kardec e da equipe com outros espíritos. E sempre eles vão falando e comentando que a prece alivia a dor, a prece alivia o sofrimento. E aí ele queria fazer um teste. Vamos ver então. Vocês vão rezar para mim? Beleza. Então vamos ver se essa prece alivia realmente os sofrimentos? E aí Kardec fala, então vamos lá. Unamo-nos então em pensamento com a firme vontade de vos aliviar. E aí todos ali pegam, se colocam em situação, em condição de prece, fazem uma prece para ele e passado um tempo Kardec já pergunta, e aí, como que você se sente? Ele fala, olha, não como eu gostaria. Provavelmente ele queria aquele estalar de dedos e que tudo desaparecesse, todo o sofrimento e toda a dor sumisse de repente. Ele falou, olha, não como gostaria. E aí Kardec já explica, mas meu irmão, a prece é como um remédio. Não é assim? A prece é como um remédio. Quando você toma um remédio para aliviar a dor, ele leva um tempo para surtir efeito. E ele leva um tempo para surtir efeito, e em alguns casos, gente, esse efeito a gente vai percebendo aos poucos como vai diminuindo. Só que quando nós tomamos um remédio, ou quando a prece tem esse objetivo de, assim como o analgésico, eliminar efeitos na nossa vida, a gente sabe que não eliminando a causa, voltaremos a sentir as consequências, ou voltaremos a sentir os efeitos. A prece é como remédio. Então, se eu não tiver essa vontade íntima, veja, se eu não tiver essa disposição íntima de mudança, eu posso, através da prece, até eliminar os efeitos. Mas porque não eliminou a causa, voltarei a sentir as consequências. Olá, Silmara, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também para Josefa Maria, sejam bem-vindas. É um prazer tê-las aqui conosco sempre. Áurea também, Rosa Maria, Radaeli, sejam todos bem-vindos. Vocês já pararam para pensar nisso? E eu achei interessante, porque Kardec faz essa ponderação com o Espírito. Falou, meu irmão, a prece é igual remédio. Ou seja, comece a mudar a sua disposição íntima. E aí, para encerrar o diálogo, Kardec pergunta para ele, você quer voltar? Você quer voltar? Quer conversar conosco outras vezes? Porque, claro, a gente já viu aqui em outras oportunidades, aquele contato com a médium, aquela conversa, a própria oração. Tudo isso, gente, ajuda a aliviar aquela pressão e aquele sofrimento do espírito. É como se ele desse uma pausa. Eu estou lá sofrendo, tira o espírito de lá, traz ele para cá, o sofrimento está lá e ele está aqui. Então é um momento de alívio para ele. Então, Kardec pergunta, você quer voltar? Ele falou, se vocês me chamarem, eu voltarei. Bem, encerra a comunicação aí. Encerrou a comunicação e, como sempre, aí o guia da médium, era uma médium mulher, ele vem depois para trazer esclarecimentos para nós. Nós temos esclarecimentos do guia da médium e nós temos esclarecimentos ou observações de Kardec, gente, para nós fecharmos isso aqui com chave de ouro. Mas
Claro, tudo dentro daquilo que a gente já está vendo em diversas comunicações. O guia da médium falou o seguinte: olha, fiquem tranquilos porque este espírito ainda vai dar muito trabalho para vocês. Vocês vão ter muitas oportunidades de conversar com ele e de auxiliá-lo. Mas, claro, o maior mérito, ele não vem de um trabalho fácil. O maior mérito vem exatamente de um trabalho mais difícil. Gente, e realmente, a gente pega, vamos assim dizer, as nossas conquistas. Aquelas conquistas, vamos dizer assim, muito rápidas, que a gente consegue em pouco tempo, elas nos dão prazer, sim, claro, mas nos dão menos prazer do que aquelas conquistas que nós vamos levar anos para conseguir. Sabe aquela luta, aquela batalha que você vem há muito tempo? Pois é, elas vão te dar uma satisfação bem maior. Por isso, a gente precisa sempre focar nos nossos planejamentos. Ora, que tipo de planejamento que eu quero? Eu quero um planejamento a curto prazo, eu quero um planejamento temporário, eu quero um planejamento apenas e tão somente para essa encarnação, ou eu quero um planejamento extenso, um planejamento longo, um planejamento que vá me auxiliar em várias outras encarnações. Eu quero uma conquista evolutiva realmente. O que eu quero? Porque, de novo, que o Espírito diz, o maior mérito vem exatamente desse trabalho a longo prazo. Sabe, daqueles vícios e defeitos que você elimina e que foram talvez conquistados há anos e anos, ou encarnações e encarnações a fio. Agora, uma coisa ele fala, que não existe, em hipótese nenhuma, nenhum espírito que vá fugir de toda esta evolução. Não existe. Todos estão fadados a isso. Ele vai dar muito trabalho? Sim. Mas ele vai chegar o seu momento? Vai chegar o seu momento. Principalmente, ele diz que com persistência, perseverança, persuasão, que é exatamente o que Kardec tinha de uma forma fantástica, e mais os exemplos, seriam as ferramentas principais para atingir este objetivo. Muitas das vezes nós ficamos tristes porque nós não conseguimos naquele momento resolver aquele problema. Só que como é um problema que já vem de muito tempo, precisamos também de um pouco mais de tempo para nós atingirmos o objetivo. É isso que nós temos que ter consciência. Fato também de nós não conseguirmos imediatamente, no caso desse espírito, já auxiliar, não significa que aquilo que foi feito, aquelas orientações estão perdidas. Não, de jeito nenhum. Ele usa até uma expressão que eu achei interessante, Nem sempre se arrebenta uma pedra com a primeira marretada. Nós temos que dar várias marretadas. E aquele ditado, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é um trabalho muitas das vezes a longo prazo. E é cada sementinha que é lançada, cada palavra e cada frase que o Espírito assimila, já vai proporcionando uma mudança, uma alteração dentro das suas disposições íntimas. E ele inclusive chega a dizer para nós compreendermos a própria doutrina espírita, assim como o cristianismo. Gente, o cristianismo não fez seres perfeitos imediatamente da noite para o dia. Assim como doutrina nenhuma, religião nenhuma vai fazer pessoas perfeitas da noite para o dia. Eu sempre comento muito com vocês aqui naquela questão do convencimento. Gente, se nós fôssemos todos convencidos imediatamente pelos ensinamentos do Cristo, nós com certeza teríamos facilidade e já teríamos evoluído há muito tempo. Mas esse convencimento, ele não vem de uma única vez. Parece que assim, a gente vai nos convencendo aos poucos a partir do momento que a gente aprende alguma coisa, coloca aquilo em prática, deixa de sofrer, ou seja, resolvendo um problema de cada vez.
Nós gostaríamos de também nos transformarmos em seres perfeitos da noite para o dia, mas como é que vícios que a gente vem acumulando em diversas existências, nós poderíamos eliminar talvez de uma única? É algo difícil e é algo complicado. Como diz Kardec, ou melhor, né, como esse espírito guia da médium disse, primeiro vem a crença, depois o segundo passo é exatamente a fé, e o terceiro passo a transformação. E eu ainda diria que teríamos um quarto passo, que é exatamente colocar em prova toda aquela transformação, porque a partir do momento que eu vou me transformando, eu vou precisar passar por um teste para saber se aquela transformação foi realmente sincera e ela partiu de dentro. Porque às vezes pessoas dizem, não, eu estou transformado, eu estou mudado, e acabou não mudando nada, porque ainda existem aqueles resquícios, né, lá dentro de cada um de nós. E só para a gente fechar, né, e fechar sim, mas eu vou voltar a falar dessa conclusão no nosso próximo encontro, porque a gente está aqui, esse é o último espírito endurecido. A partir da próxima terça, a gente já vai entrar, gente, no último capítulo do livro Céu e Inferno. Veja, o último capítulo de uma obra nós vamos entrar. E, lógico, vai ser um capítulo bem interessante, tá? Mas, só para eu deixar aqui já uma reflexão para vocês, Kardec vai dizer o seguinte, nas suas observações: espíritos endurecidos existem de todas as formas. Só que esse tipo de espírito endurecido, ele é muito mais difícil e complicado de ser convencido. Por quê? Porque são espíritos que não detêm vontade. Falta-lhes vontade, falta-lhes energia. Ao passo que aqueles outros espíritos endurecidos, que são realmente devotados ao mal, eles têm vontade, eles têm força. E a mesma força que eles têm para praticar o mal, eles têm para praticar o bem. Enquanto esses aqui estão ali na ociosidade, na inércia, e falta essa vontade. Mas eu vou explorar melhor isso no nosso próximo encontro, porque tem mais alguns detalhes que a gente precisa conversar. Vontade, disposição de mudar ou para mudar, são as coisas que nós precisamos desenvolver. Que fique essa aí reflexão, e no nosso próximo encontro a gente vai fechar isso. Lembrando inclusive daquilo que nós falamos ontem, né? Lacordaire, Paulo de Tarso, eram espíritos que eram ateus convictos. Lacordaire, Paulo era, né, um judeu também convicto, mas eles tinham muita força, e essa convicção é que fazia com que eles, como se diz, sempre, né, buscassem os seus objetivos. Quando eles passaram para o outro lado, aquela mesma força, aquela mesma energia, então foi mais fácil. Mas, repito, a gente vai comentar isso no nosso próximo programa. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma ótima e excelente noite, e amanhã nós estamos aqui dando sequência a esse encontro. Olá, Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua participação e uma excelente noite para vocês, e até o próximo encontro. Olá também, Celeida, boa noite.